E aí nós entramos no hábito número 6. Você não precisa saber explicar a gramática, você precisa saber usá-la. Deixa eu te perguntar, o seu objetivo é usar o inglês ou ensinar inglês? Se você quer ensinar, talvez você tenha que se aprofundar na gramática. Agora, você quer usar o inglês aí na vida real? Você não precisa estudar gramática a fundo e saber todos os detalhes e todas as regras e tudo que se passa na teoria. Para pensar, quanto que uma criança de 10 anos sabe de gramática? Quanto que ela estudou? Ela está começando a estudar agora e, na prática, ela fala já o idioma com muita fluência e ela não sabe explicar porque ela fala. Ela sabe usar. E vou além. Quantos de nós, adultos, sabemos explicar tudo? Se você perguntar aí na rua, a maioria das pessoas não sabe explicar porque fala de um certo jeito. Ela sabe que aquele jeito é o jeito certo de falar. Então, o idioma ele é muito mais intuitivo do que técnico, do que teórico. E eu não estou falando isso porque eu sou contra ensinar gramática, muito pelo contrário. Eu ensino gramática, eu tenho um módulo lá no meu curso, no Inglês da Vida Real, que tem duas formas de você aprender. Tem a gramática intuitiva, que é muito parecido com a forma como as crianças aprendem, e gramática um pouco mais parecido com o jeito tradicional, para quem precisa daquilo. Não é obrigatório, são módulos opcionais, mas está tudo ali, todo o conteúdo, tudo que você precisa saber de gramática está ali disponível. Inclusive, se você precisa aprender o inglês da vida real, o link está na descrição por R$ 49,00 por mês. Corre e aproveita porque esse preço vai subir e você vai ficar de fora. Link na descrição. Voltando aqui para o assunto da gramática, eu só acho que a lógica tem que ser invertida. A gente passa a maior parte do tempo estudando teoria e pouco tempo praticando. A gente tem que ficar a maior parte do tempo praticando e, se necessário, em alguns momentos, entender a lógica das coisas. Eu acho que isso pode ajudar. Eu acho que isso é interessante. Mas você dedicar muito tempo e ficar ali na teoria e pouca prática, não vai te dar resultados. Não se esqueça, estudar o inglês é completamente diferente do que usar o inglês para se comunicar na vida real. E por falar em comunicação, chegamos ao hábito número 7. Você errou, cometeu um erro? Beleza, corrige e vida que segue. Como eu disse para vocês, o nosso cérebro faz associações. Em alguns casos, isso pode te levar a erros. Vamos usar o exemplo dos verbos regulares e irregulares. O Léo estava ali, escutando a gente falar, então ele fala: eu joguei, eu brinquei, eu tomei, eu pulei, eu cantei. O que ele pensa? Eu comei. Eu comei? Ele não sabe que você não fala eu comei, você fala eu comi, porque o verbo comer é um verbo irregular. Ele é fora do padrão. O verbo regular, que a gente tem no inglês e no português, nada mais é do que um padrão. Então, a gente tem esse, na conjugação nossa, é o EI. No inglês, é o ED no final. É muito mais simples, porque você tem essa conjugação para todos os sujeitos. No inglês no português você tem as conjugações, Eu joguei, ela jogou, eles jogaram, é muito mais difícil. Então, por fazer associações, ele pega esse padrão e aplica na exceção também. O que acontece? Você reforça positivamente. Você fala, você comeu, filho? Eu comi. Aí ele olha e entende. Não é eu comei, é eu comi. Depois de um tempo fazendo isso, ele rapidamente saca e fala, beleza, falei errado, corrigi, vida que segue. Tem gente que tem mais facilidade para pegar isso e tem gente que tem mais dificuldade. O ponto é, você precisa estar atento. Então, esteja presente, lembra que a gente falou lá no início? E esteja atento. Atenção no que você está falando e naquilo que você está absorvendo. Nada de lamentação, sabe? Ai, meu Deus do céu, eu errei, eu cometi um erro. Como assim um ser humano cometeu um erro? Errou a pronúncia, a conjugação, o tempo verbal. Que absurdo. Não. Errou? Beleza, aprende qual é o certo e vai pra frente. E por falar em lamentação, hábito número 8. Não tenha vergonha. Posso ser sincero? Isso não existe.
Todo mundo sente vergonha. Mesmo aquela pessoa que você conhece que fala assim, eu não tenho vergonha de nada, porque eu não tô nem aí porque as pessoas pensam, porque eu cuido da minha vida e ninguém paga os meus boletos, tá ligado? Não, isso não é verdade. Não é verdade. Essa pessoa que fica lá no Facebook postando uns cardzinhos, umas frases de efeito, ela se preocupa com o que os outros pensam dela, assim como qualquer outro ser humano na face da Terra. Aliás, existe um mito de que criança não sente vergonha, e eu descobri isso com meu filho. Ele sente vergonha. Quando ele já começa a ter um pouco de consciência de si próprio, ele começa a sentir vergonha. Quando chega uma pessoa que ele não conhece, o comportamento dele muda. Então, ele sente timidez, ele já tem isso desde cedo. Vão ter crianças, assim como qualquer pessoa, que tem menos, outros vão ter mais. Agora, todo mundo vai ter um pouco, principalmente quando você vai falar um outro idioma, é desconfortável. O importante é como você lida com isso. E é aí que a criança destrói. Ela passa por cima da timidez, ela passa por cima dos erros, da dificuldade com um trator, cara. Ela atropela isso. Então, ela sente vergonha, ela sente medo, ela tem insegurança, mas ela passa por cima. E é isso que você precisa trabalhar na hora de aprender um idioma. E por que a criança faz isso? Pela necessidade. E esse é o hábito número 9. O ser humano é movido por necessidades. A criança, ela não tem disciplina, ela não é organizada, ela tem uma necessidade extrema de se comunicar para sobreviver. Isso é do instinto humano. É todo dia, toda hora, ela precisa falar o que sente, falar o que quer, o que ela tá vendo. É uma coisa que é natural, é mais forte do que ela. Então, ela não para, acorda e fala, hoje eu não vou praticar português, não. O Léo não faz isso. Hoje eu não vou falar, hoje eu vou ficar quieto. Não, ele fala. Então, a necessidade é um ponto fundamental. Se você tem uma necessidade extrema de aprender um idioma, você vai passar por cima de todo o resto e vai aprender. E aqui nós temos um outro mito que é tudo para a criança é mais fácil. O cérebro da criança é uma esponja. Ela aprende as palavras com facilidade, a pronúncia e uma série de outras coisas de que parece que é como se fosse mágica, que a criança não se esforça porque é muito fácil para ela. Essa é a maior mentira da história. Não é fácil, é trabalho duro. E esse é o hábito número 10. Eu cansei de ver o meu filho se esforçando para começar uma frase. Ele fala assim, o Léo, ele repete 5, 6 vezes a primeira palavra porque ele está tentando concatenar as ideias e fazendo uma força para conseguir falar. Ele faz, às vezes, uma força física. Você escuta, ele faz, e às vezes ele dá uma bugada assim, porque o negócio não sai. O adulto, na primeira dificuldade, o que ele faz? Ai, meu Deus, gaguejei, gaguejei, esse negócio não é pra mim. Eu tentei falar uma vez, 2 vezes, na terceira, imagina, eu vou tentar 3 vezes falar essa palavra? Que absurdo, não, esse negócio de inglês não é pra mim. Vem cá, deixa eu te falar um negócio. É difícil para um cacete. É difícil, cara. Não é fácil. Veja bem, o processo para aprender um idioma, melhor, para aprender inglês, que é aquilo que eu conheço, não é complexo. Ele é simples. O processo é simples. Ou você vai me falar que tudo que eu te disse aqui é um bicho de 7 cabeças. Não é. Não tem a tecnologia da NASA. Não tem nada demais aqui. São coisas simples. Agora, não é fácil. Acabei de perguntar aqui para o ChatGPT. Nós temos 650 milhões de crianças em todo o mundo e até 5 anos. Ou seja, 650 milhões de pessoas estão fazendo esse processo em todo o planeta, em todo tipo de idioma. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Agora, por que os adultos têm mais dificuldade? Por causa da constância. A imensa maioria das pessoas começa e para, começa e para. Ninguém quer ter constância. As pessoas querem ter resultado, mas ninguém quer entregar todo dia um pouquinho. Todo dia mais um pouquinho, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Não, as pessoas querem dar saltos, elas querem hacks, elas querem achar o segredo para aprender um idioma, os 7 atalhos que vão te levar à fluência.
Isso não existe. É um processo simples, não é complexo, mas é difícil para um cacete. Não por causa da complexidade, por causa da constância. E aqui tem um segredo. Acabei de falar que não tem segredo e tô dando um segredo aqui. Esse é um segredo real. O processo não precisa ser sofrido. A gente aprendeu na escola que você tem que sofrer para aprender, mas isso não se aplica para idiomas. Muito pelo contrário, até porque se fosse sofrido, não faria sentido. Como que a gente ia se comunicar? É, em muitos momentos, difícil. Você tem que trabalhar duro, mas não precisa ser um tédio, não precisa ser um negócio maçante. Eu não assisti Friends milhares de vezes porque eu precisava fazer imersão. Não, eu nem sabia de imersão. Eu assistia porque eu gostava. Era uma atividade que era prazerosa. Então, procure por coisas, por assuntos, por temas, por programas, por vídeos no YouTube, séries, filmes, documentários, livros, o que quer que seja, tudo aquilo que você coloca em inglês para dentro. Procure por coisas que você se interessa. Procure por coisas que tragam prazer, que traz um conhecimento, que traz uma capacidade de você se comunicar melhor. Então, por exemplo, se você precisa melhorar a sua oratória, leia um livro disso em inglês. Se você quer pegar uns minutos à noite ali e relaxar com a sua esposa, com o seu marido, faça isso assistindo uma série em inglês. Jogue o jogo do longo prazo e metade dos seus problemas já estarão resolvidos. Agora, se você quiser comprar tempo, estruturação, um caminho de estudos com acompanhamento, eu recomendo que você se inscreva no Inglês da Vida Real. O link está na descrição, não perde tempo porque o preço vai subir e você vai perder a oportunidade de pagar apenas R$ 49 por mês. Isso não dá nem R$ 600 por ano. Em muitos cursos aí você não paga nem a matrícula e o material didático, tá bom? Então, corre, o link tá na descrição. Se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui para gerar um engajamento e assim o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e distribui para ajudar mais pessoas. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.